Olá, novamente, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, estudo este promovido pela União Espírita de Piracicaba. Tá? Sigo com o meu amigo Boanerges nesta noite de hoje, bem-vindo. Olá, Bruna, obrigado. Obrigado vocês também que nos ouvem, que estão junto com a gente nessa caminhada. Nos encontramos de novo. A gente sempre fala com a graça de Deus, não é, Boanerges? Podemos estar aqui Exatamente. reunidos, aprendendo com essa Sem, troca que o Espiritismo, né, nos convida. nos permite fazer dessa forma linda em que é possível a gente aproveitando a tecnologia, né? A distância, a gente debater sobre a doutrina espírita. É para nós assim uma oportunidade sem igual. É muita satisfação, muita alegria que a gente poder participar dessa atividade. E com essa alegria, vamos começar, então, esta Vamos noite. lá. Vou começar com uma prece, então, para a gente. Vamos. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, que gratidão imensa nós sentimos em poder estar reunidos aqui, em poder mais, durante essa próxima hora, mais esse momento, falarmos de Jesus, falarmos dos ensinamentos do Mestre, falarmos desta doutrina que tanto nos orienta, que tanto nos permite sermos, na verdade, a nossa melhor versão. E assim, com a certeza de todo o amparo que recebemos, com esse Mestre querido, amado, esse nosso maior exemplo, Jesus, nós rogamos as bênçãos divinas para o nosso estudo de hoje, que estejamos com o coração aberto, com a mente concentrada neste estudo, neste momento de aprendizado, que tanto nos proporciona em evolução, em troca, em esperança para nós individualmente e para toda a humanidade. E esperançosos, gratos, iniciamos o nosso estudo de hoje. E que assim seja. Então vamos lá. Semana passada a gente falou um pouquinho dos mundos transitórios. Entendemos esses planetas aparentemente inabitáveis aos nossos olhos, mas que eles servem de estação aos espíritos que estão na erraticidade e precisam de uma parada necessária. A gente entendeu que não necessariamente é um repouso, mas é uma parada necessária antes do próximo passo. Tá? Mas que esses mundos não ficam sempre nesse estado de transitoriedade. Falamos muito da utilidade de tudo dentro da criação divina, dentro desse universo, e que tudo serve a um propósito. Quando a gente olha para esses mundos, então, a gente compreende esse propósito maior e a gente consegue enxergar mais uma vez esse amor de Deus. E também começamos o tema sobre as percepções, as sensações dos espíritos. Falamos como que eles percebem as coisas, em especial falamos do presente, do passado e do futuro, né? Como que eles têm acesso a isso? Entendemos que, novamente, esse acesso está vinculado à própria evolução do espírito. Tá? Então, não necessariamente ele tem acesso ao futuro, mas sim ao espírito mais evoluído, ele pode ter um acesso e que está ligado à evolução e à experiência dele. Tá? Mas não como previsão do futuro sem utilidade. Tudo aqui a gente vê que tem e acontece por uma utilidade e sempre visando a evolução. Tá? Vamos continuar hoje nesse tema, tá? Vamos ler algumas questões, continuando nas percepções dos espíritos. Então, vamos passar a leitura. Pergunta 244. Os espíritos veem a Deus? Só um segundo, deixa eu tirar a faixa aqui para vocês. Agora sim. Então, retomando, os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Pergunta A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou
permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, e quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas essências dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Pergunta B. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Olá a todos. Quando eu estava estudando essa lição, eu fiquei pensando assim, puxa, quando o Espiritismo foi codificado, os espíritos que ditaram essas informações todas para Kardec eram espíritos muito elevados, né? Então eu fiquei pensando a dificuldade deles de nos trazer essas informações com a nossa linguagem, que diante do pensamento espírito superior, é relativamente primitiva, né? Eu preciso encontrar um exemplo no nosso viver do dia a dia para, no esforço, poder transmitir essa informação que fique mais didático para a gente. Abrangendo toda essa questão, desde que o espírito primitivo, vamos fazer uma comparação, até o espírito mais elevado, que são aqueles que mais compreendem as ordens e as determinações de nosso Pai. Imaginamos nós, criança, quando a gente já aprendeu a andar, falar, já tem até uma certa liberdade, e a gente começa a fazer algumas traquinagens, já temos aquele momento em que nos reunimos com outras crianças e a gente vai fazer certas traquinagens, a gente lembra de nossos pais dizendo para a gente, ó, isso não está correto, não faça isso não, tá certo? A gente tem essa percepção, às vezes a gente pega e faz assim mesmo, mas a gente tem essa percepção que nossos pais nos criaram, nos ensinando, não coloca o dedo ali, não pega isso, não quebra aquilo, não sobe aqui, não faça isso, não faça aquilo, porque isso te machuca. Quando nossos pais nos limitam nossas ações, eles não nos limitam por prazer de nos limitar, é para que a gente não se machuque, uma forma para que a gente se eduque e aprenda a se portar do dia a dia da vida e saber o que é melhor e o que não é melhor para cada um de nós. A gente pensando nisso e nessa relação com Deus, aí os Espíritos dizem assim para nós, mas os Espíritos superiores veem a Deus e o compreendem. Lógico que a gente, como criança, vê nossos pais. Mas os nossos irmãos mais velhos, inclusive aqueles que já viraram pais, eles compreendem muito bem aquilo que seus pais lhes ensinaram quando criança, com muito mais clareza. Agora entendem com muita clareza todas as informações, todas as orientações que os pais lhe deram ao longo de toda a vida. Na constituição da família, na relação conjugal, na criação dos filhos, na vida profissional, em todas as coisas, muito mais claro. A gente, quando fica adulto, a gente olha, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão. É nesta relação que a gente pode comparar essas informações de Deus para com a gente em todos os graus de nossa vida material, na vida espiritual, no mesmo, fazendo um paralelo com ela. A gente muito pequeno, espírito muito primitivo ainda, a gente tem uma dificuldade imensa de compreender os desígnios de Deus. Mas quando nós evoluímos e tornamos seres mais superiores,
nós compreendemos com naturalidade. Assim como nós, quando nos tornamos adultos, que construímos nossa família, nós compreendemos o porquê das limitações com os filhos, o porquê de certas orientações, o porquê que a gente não pode deixar fazer tudo o que os filhos querem. É assim que a gente pode imaginar nosso Pai. Agora, o que acontece assim, mas Deus não se manifestando diretamente para a gente, como é que a gente vai saber realmente se isso vem de Deus, se não vem, né? Como é que a gente vai ter certeza disso? Nós aqui na vida material, usando o mesmo exemplo, muitas vezes nossos pais falam para o filho mais velho, vai lá buscar o teu irmão mais novo na escola. Teu irmão mais novo está brincando lá, vai lá, pega ele e traz para cá. Porque chegou a hora de ele voltar para casa, ele não voltou ainda. É assim que acontece no mundo espiritual. Deus não se manifesta direto para nós. É através dos seus filhos mais velhos que ele passa as suas informações, as suas orientações de como eles devem agir com os seus filhos mais novos. E, naturalmente, esses filhos mais velhos, mais evoluídos, mais preparados, que já passaram por todas as agruras da vida que nós ainda estamos passando, têm todo o conhecimento dessas coisas e são perfeitamente preparados para nos orientar e nos encaminhar pela vida fora. E aí a gente diz assim, foi Deus que deu. Logicamente que Deus não deu direto. Isso veio através desses nossos irmãos mais velhos que têm conhecimento pleno disso e que têm autoridade suficiente para conduzir as nossas vidas. Desde quando nós somos espíritos muito primitivos até uma certa faixa, quando já aí somos capazes de perceber a Deus com mais nitidez e com mais clareza. Kardec, ele fez um ensaio de como pode ser que aconteça essa transmissão dessas ordens de Deus, e ele diz assim que o fluido cósmico universal, lembram dele? Que o fluido cósmico universal é o veículo através por onde é transmitido o pensamento, o amor e a bondade, a justiça e todas as ações de Deus para conosco e para todo o universo. Bruna? Boanerges, enquanto você falava, esse exemplo do irmão, enfim, dos pais, é muito palpável para a gente, né? Mas eu fiquei pensando, às vezes a gente ou já pensou isso, ou ouviu alguém falando isso, né? Nossa, se eu soubesse há 20 anos o que eu sei agora, né? Há 20 anos atrás, o que eu sei agora, faria diferente. É exatamente isso, é a questão da experiência, da vivência, que permite com que a gente tenha capacidade de lidar melhor com as situações. E é isso que esses espíritos estão na nossa frente, né? Essa vivência, essa experiência, essa capacidade e conseguem nos auxiliar. Só quando a gente luta contra isso é que a gente sofre, não é, Boanerges? Essa compreensão dessa realidade, porque as coisas que a gente soube, que a gente no Ocidente, eu não sei exatamente desde quando isso começou, mas dizem aqueles que são mais estudiosos da doutrina espírita que isso começou na Idade Média, né? Que antes não era assim. Antes não existia essa relação, essa distância do ser humano com Deus, né? Esse afastamento. Então, a gente tem a Deus assim muito distante de nós, muito distante. A doutrina espírita nos aproxima ele de nós em sentimento, não é? Trazendo essas informações para nós dessa solidariedade entre os filhos de Deus de todos os níveis, para que todos recebam a orientação de nosso Pai. Todos recebam a sua cota de amor, a sua cota de justiça, a sua cota de bondade e essa cota de misericórdia, sendo os mais velhos, os mais preparados, os mensageiros dela. Tá certo? Então, é uma informação belíssima, assim, é um grande alento para nós saber de toda essa situação,
Me parece. Bonerges, além da solidariedade, me vem muito a questão da utilidade também, né? Porque a gente não vai evoluir para ficar tocando harpa parado, olhando, né, para uma paisagem belíssima. Não, a gente vai ter um papel e a gente vai, conforme a evolução, se sentir honrado e vai, inclusive, pedir para ter esses papéis durante, de acordo com o estágio que estivermos, né? E eles fazem isso amorosamente, de forma abnegada. Eu acho que isso é acalentador, né? Vamos continuar. Olha só, você falou uma coisa que eu achei interessante agora. Veja, a gente, quando começa o programa, a gente agradece tanto, não é? Nessa oportunidade para nós, né? E a gente, para esse trabalho aqui, para a gente ser o máximo possível fiel à doutrina, ao pensamento da doutrina espírita, a gente estuda, treina, pensa, repensa, não é? E a gente não faz isso como uma carga, como uma obrigação. É uma satisfação para nós, porque quando vamos fazer, a gente sente uma alegria tão grande quando a gente está fazendo esse estudo, que está meditando nela e pedindo para que a gente consiga realmente penetrar na essência da resposta e aí transmitir para alguém essa informação, a gente se sente envolvido de tanto carinho, não é mesmo? Então, quer dizer, não é uma carga, assim, como a gente, na situação humana, que a gente diz, poxa, eu vou ter que fazer isso de novo, eu vou ter que chamar aquele guri lá fora, aquele moleque, e de novo, mais uma vez eu tenho que fazer isso, não é mesmo? Já não é assim, já é diferente, é outro sentimento. E é o sentimento que permeia a criação de Deus, né? Já que fomos criados à imagem e semelhança dele, não é, Bonerges? Uhum. Eu acho que faz todo sentido mesmo. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos ler duas perguntas juntas, tá? Vamos lá, então. 245. O espírito tem circunscrita a visão como seres corpóreos? Não. Ela reside em todo ele. E 246. Precisam da luz para ver? Vêm por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Boanerges? Quando nós estudamos lá no princípio desse nosso programa, quando os espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos, o que é o espírito? Os espíritos respondem, é uma centelha divina. E a gente fica assim, até com uma certa dificuldade de compreender essa centelha. Exatamente, essa resposta se encaixa exatamente nessa questão. A sua visão não está circunscrita exatamente por isso, porque isso é uma centelha quando irradia para todos os lados. Ela não irradia para um e para outro, não. Não é como um funil que você coloca e quando você dá o som no funil, o som vai para frente. Essa centelha irradia em todas as direções, então ele percebe em todas as direções. Ele vê em todas as direções, eles não precisam de luz para ver, porque de si mesmo, na sua essência, está a necessidade, está a capacidade da visão, e nós precisamos de luz porque o nosso órgão visual tem uma limitação de ver as coisas. Nós precisamos de uma intensidade luminosa e de um certo tipo de luz para a gente ver. Se tiver um outro tipo de luz, nós não seremos capazes de ver. Como nós falamos, acho que há poucas semanas atrás sobre esse assunto, e falamos também lá atrás a respeito do espectro eletromagnético, né, onde parece nesse espectro uma faixa pequenininha em que nós somos capazes de ver. Por isso, essa nossa limitação, e aí torna muito difícil de compreender como é que algo, como que ser pode ver sem essa faixa de luz. Porque existem seres corpóreos no planeta, não os humanos, alguns deles que têm a faixa de visão maior que a nossa. Até tem um que a gente
tem muito costume de ter ele em casa. O cachorro, não é? O cachorro tem uma faixa de visão muito maior que a nossa. Né? Então, nesse sentido, a gente analisando dessa forma, a gente compreende com naturalidade essa questão do espírito não precisar de luz, porque essa luz visível que nós temos não é o suficiente, não é com ela que ele o vê, tá certo? Então, como está na resposta, a não ser que esse espírito esteja na treva por expiação, né? Aí é uma questão diferente, porque o ambiente em torno dele, criado por ele mesmo, pela sua própria condição expiatória, que coloca-o numa situação em que só existe treva em torno dele. Então aí a sua visão está embaçada. Está embaçada momentaneamente por uma questão vibratória, tá? Vibratória. Não é por causa permanente. não é por causa de uma questão de matéria ou nada disso, é Não. simplesmente vibratória de frequência, né? Exatamente. Que ela É isso pode mesmo. ser trocada, né? Isso A é muito qualquer importante. momento, só depende Qualquer dele. momento. Sim, exatamente. Vamos continuar a leitura porque temos mais perguntas sobre as percepções dos espíritos hoje. Vamos lá. Então, 247. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Temos um comentário de Kardec nesta questão. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Aqui ele remete ao capítulo da ubiquidade, que nós já conversamos, questão 92. Boanerges? Quando nós estudamos a questão da ubiquidade, nós falamos de Jesus. E nós falamos da sua capacidade de coordenar o planeta inteiro e de perceber, com a sua capacidade mental, com o seu amor, todo o planeta. E não só de perceber todo o planeta, como perceber todos os seres do planeta. É bem verdade que hoje nem todo mundo é cristão. Nem todo mundo dirige seu pensamento ao Cristo. Mas haverá um dia em que toda a humanidade terrestre irá dirigir a ele louvores e orar a ele. Mesmo que não sejam cristãos, o considerarão como o ser mais evoluído do planeta, aquele que dirige as nossas vidas por determinação de nosso Pai. E assim, quando isso acontecer, também Jesus será capaz de
perceber e sentir as orações e o pensamento de todos nós. Então, quando nós analisamos esta questão, no que diz respeito a poder o ser ver em dois pontos ao mesmo tempo, a gente pode analisar da seguinte forma. Imaginemos que nós tivéssemos tido a experiência de viver uma temporada em Londres e outra temporada em Nova York. E agora nós nos encontramos no Brasil. E de repente, de pensar, quando eu estava em Londres, lá naquela praça, que eu não conheço Londres, não sei nome de praça nenhuma, tá certo? Nunca estive lá, então não sei nome nem rua nenhuma, praça nenhuma. Mas também aqui em Nova York também não. Mas você pode pensar assim, quando eu estive naquela praça, imediatamente, naquele mesmo instante, você lembrar de Nova York, então você estará pensando em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Essa é uma comparação para dizer como que pode o espírito ver em dois lugares ao mesmo tempo. Essa característica, porque ela não está limitada pelo corpo físico, mas pela sua capacidade de expandir seu pensamento para vários lugares ao mesmo tempo e perceber o que está acontecendo nos dois lugares ao mesmo tempo. Tá certo? Essa é uma propriedade do espírito que independe de espaço e de tempo. Tá certo? Ele pode, assim, irradiando seu pensamento, perceber todas essas coisas ao mesmo tempo. Mas isso depende do seu grau de evolução. Nós citamos Jesus porque é o ser que nós temos mais conhecimento sobre, um ser perfeito. Nós não temos conhecimento de nenhum outro espírito no planeta com a capacidade de nosso mestre. Tá certo? Então, quando a gente tiver qualquer pensamento a respeito dessas coisas, vamos nos lembrar dele. E aí nós seremos capazes de compreender essa questão de poder perceber estar em dois lugares e ver dois lugares ao mesmo tempo. Bruna? Boanerges, enquanto você falava, eu lembrei, né, da frase famosa de Jesus, quando um ou mais estiverem reunidos, dois ou mais, ele fala em meu nome, ali eu estarei. Então, é exatamente por essa irradiação de pensamento que isso é possível, né? E outra coisa que me chamou muito a atenção quando eu estudei isso, na primeira vez, quando eu tive o contato, que no comentário de Kardec ele fala que o espírito vê, ele vê por todo ele. Ele fala alguma coisa assim, né? Por todo. Então é como se ele visse, ele não depende do olho, tá? Porque não depende de um órgão, mas ele vê por todo o seu corpo espiritual, que aqui a gente chama é uma das propriedades do perispírito, né? Então, assim, é o corpo inteiro que tem a capacidade de ver, e não só de ver, conforme a gente vai conversar. As percepções do espírito são descentralizadas, não tem uma centralização no órgão, né? Vamos falar assim? Viu, Bruna? E é possível considerar, nunca esquecer, no estudo da doutrina espírita, quando a gente está tratando da questão do espírito, e de todas as questões, que isso tem tudo a ver com o grau de evolução. Sim. Tem tudo, sempre toda, e não tem nenhuma resposta dada pelos espíritos em toda a codificação que ela não tenha a ver com o grau de evolução do ser. Quanto mais o ser mais evoluído, mais aquela percepção intensa e mais distante, mais longa, e mais em vários ambientes, e mais várias pessoas, né? Então, a gente não se surpreende assim, mas por que o espírito pode ou o espírito não pode? Porque este tem mais capacidade visual, ou seja, mais evolução, desenvolveu mais os seus recursos que estão vibrando dentro de nós, pronto a desabrochar e que só depende de nós.
Só depende de nós, não é, Boanerges? Vamos falar de mais duas percepções agora. Vamos ler duas questões. Vamos lá, 248 primeiro. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. E pergunta 249. O espírito, né, percebe os sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Temos uma pergunta A aqui. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Boanerges. Ó, reforçando, para a gente nunca esquecer de tudo isso, todas essas questões das percepções do espírito, como já comentamos, elas têm tudo a ver com o nosso grau de evolução, não é? Quando o espírito está num grau de evolução ainda muito inicial, que nós chamamos primitivo, ou mesmo a nossa situação, que nós estamos muito assim, tão distante do primitivismo, apesar de a gente estar no estágio de expiação e prova, né? Nós temos um perispírito relativamente denso, tá certo? Essa densidade do nosso perispírito, de alguma forma, também obscurece essa capacidade do espírito de ver em todas as direções e em todos os sentidos, tá certo? Mas os espíritos, já quando alcançam um certo grau de evolução, essa visão em todos os sentidos, essa audição a níveis que os espíritos dizem que estão muito além da nossa capacidade de ver, elas se potencializam de uma forma que nós não sabemos dimensionar, tá certo? Então, é preciso considerar isso para que a gente, às vezes, quando pegar alguma literatura espírita para ler, e aí lá vai estar escrito assim, porque fulano de tal, em espírito, olhou e viu, tá certo? E aí o estudante do livro do Espírito vai dizer, peraí, mas o Espírito não vê em todas as direções e em todas as coisas, não é? Então, é preciso a gente fazer essa distinção para que a gente também não depois, mais tarde, ache que há contradição na doutrina espírita. Não é contradição, é condição do Espírito, tá certo? Então, como o Espírito consegue ver em todas as direções, ele também percebe o som, qualquer que seja ele, em qualquer direção, tá certo? Porque é uma coisa que é inerente do espírito, não é de um órgão, como no corpo humano, tá certo? No corpo humano a gente tem o olho para ver, os ouvidos para ouvir, e assim os outros três sentidos que nos permite perceber as coisas em torno de nós e de sentir as coisas, tá certo? Agora, a distância, tá certo? Essa distância, ela tem a ver com a questão da percepção que nós tratamos na questão anterior. Depende da capacidade mental do espírito de visualizar as coisas mais distantes ou não, não é mesmo? Então, é isso aí. Bruna? Boanerges, enquanto você estava falando dessa questão, e eu acho que tem que ser reforçada, que sempre vai depender da evolução do espírito. Eu lembrei de um exemplo, porque uma das funções do perispírito, né, a gente não está na aula de perispírito, mas só para a gente entender, é a plasticidade, né, vamos colocar assim. E por meio dela, os espíritos podem atravessar
objetos, vamos colocar assim, paredes, portas, né? Mas tem espíritos, às vezes por não entender a condição que estão deles encarnados, ou às vezes simplesmente pela sua pouca evolução, tá? Não entenderem tudo que é capaz ali de acontecer enquanto espíritos. Eles não sabem que eles podem atravessar objetos, tá? É só um exemplo, só para a gente entender que essa condição evolutiva do espírito é um fator muito importante quando a gente fala de percepção do espírito. Inclusive, aqueles que estão numa condição mais inferior tendem a sofrer mais essas percepções quando eles não a compreendem, né? Não entende que eles estão sentindo no corpo inteiro, então a percepção fica muito mais como se fosse potencializada, né? Então, uma dor que era para ser mais localizada, eles sentem de forma mais potencializada. Enfim, né? O sofrimento acaba sendo maior por conta dessa pouca evolução, tá? É só para a gente entender que isso, de fato, como o Boanerges frisou, é um fator muito importante aqui, né? Podemos seguir para... você vai comentar mesmo porque, coisa? Bruna, o espírito, ele sempre haverá o perispírito, porque, como nós aprendemos lá atrás, mesmo os espíritos, muitas vezes, as pessoas comentam, mas os espíritos perfeitos, eles não precisam do perispírito. Mas nós aprendemos que o órgão de manifestação do espírito para atuação diretamente na matéria, certo? Ele faz isso através do seu perispírito, não é? Uhum. Então, sempre haverá uma manifestação material do espírito, por mais elevado que ele seja. Por mais que elevado, porque é através da matéria que o espírito se manifesta. Para isso nós. É lógico. Através da matéria. Então, em qualquer circunstância, mesmo os espíritos superiores, lógico que ele vai estar lidando com a matéria ali, nas proximidades do fluido universal, não é mesmo? Ou lidando diretamente com o fluido universal. De qualquer forma, o fluido universal não deixa de ser matéria. Ele é o princípio da matéria, mas é matéria. Não no estado como nós conhecemos. Então, sempre o espírito estará se manifestando através do ar. Está certo que quando ele estiver pensando, mas mesmo pensando, porque quando nós pensamos, nós geramos forças magnéticas. Então... que agem na matéria. Que agem na matéria. Sim. Veja só, não é? Então, essa situação será permanente em nossa vida até o correr dos tempos. Boanerges, eu não sei se você caiu, se foi minha internet. Acho que você está voltando agora. Eu estou te ouvindo. Então é a minha internet. Hoje é a minha que está instável. Mas, assim, eu só queria lembrar que a gente usa a palavra sutil. O perispírito, a matéria que nós estamos falando desses espíritos mais elevados, que é o que a nossa linguagem, né, nos permite nesse momento, é mais sutil. Então, ela é mais leve, de alguma forma, tá? Que a gente não compreende como ainda, não é? A gente fala sutil, a gente fala matéria quintessenciada. Aí, quando a gente vai falar dos espíritos superiores, a gente fala sutil, mais sutil, por falta de linguagem, como você falou. Quando a gente fala quintessenciada, a gente fala mais quintessenciada. Quer dizer, não temos essa linguagem para isso, não conseguimos desenvolvê-la ainda. Tomara a Deus que não demore muito tempo que apareça alguém entre nós que seja capaz de desenvolver essa linguagem. Sim, vamos lá então. Tem mais 3 perguntas hoje, vamos ler a próxima. Então, 551. São sensíveis à música os espíritos? Aludes à música terrena? O que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que
é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Quando eu estava estudando essa questão, teve duas coisas que me chamou muita atenção. A principal, mas a principal delas mesmo, que me deixou bastante preocupado, porque tem um tipo de música que eu gosto muito de ouvir, apesar de não ouvir mais tanto. Eu gosto muito de rock. E agora já não ouço tanto, mas já ouvi tanto. E aí, quando eu reli isso aqui, e quando eu estudei isso lá atrás, eu não meditei nisso, não é? Quando ele diz que somente os espíritos vulgares dão atenção para a nossa música, né? E aí eu fiquei preocupado, não é? Fiquei muito preocupado com isso. Mas depois eu lembrei de um livro de André Luiz chamado Os Mensageiros. É o segundo livro da série de André Luiz. Tem um capítulo lá em que ele está junto com o seu orientador espiritual, ele está num posto de socorro no umbral, um umbral mais denso, um ambiente bem denso do umbral. E lá ele é recebido por um espírito chamado Alfredo, que é o responsável pela aquele posto de socorro, por toda a organização e por todas as atividades no, no posto. E nesse dia específico, ele tinha recebido a visita de um espírito com característica feminina chamado Ismalha. Ismalha tinha sido a esposa dele na última encarnação. Só que Ismalha estava muito, muito mais evoluída com ele, estava vivendo num outro nível espiritual, enquanto ele vivia num posto de socorro no umbral. Certo? Em um dado momento, depois dos afazeres, das atividades normais do posto de socorro, eles recebem a visita de uma família que também pertencia a um outro posto de socorro próximo àquele. E esse posto de socorro, esse grupo de espíritos que o socorreram, era composto de dois homens, dois espíritos mais homens que estavam na condição era uma família, na realidade, uma família espiritual, em que era composto, na última encarnação, de pai e mãe e duas filhas. Mantiveram na estrutura do espírito, no mundo espiritual, a mesma estrutura que eles tinham na Terra quando seres humanos. E no dado momento da conversa entre eles, uma das filhas desse casal, dessa estrutura familiar, tinha habilidade com o piano. Então foi pedido para ela tocasse num piano que existia no mundo espiritual, nesse ambiente. Ela senta seu piano e começa a dedilar uma música, e nessa música ela coloca o sentimento que ela tinha pelo outro espírito que ainda estava encarnado. Esse espírito, e essa música tinha características humanas, como as nossas músicas. Características humanas, mas era uma música muito bela, porque falava de amor, falava da relação entre dois seres, tá certo? E todos gostaram muito, era muito bela. Mas, terminando essa música, é pedido para que Ismalha cante alguma coisa do ambiente onde ela vive. Só que Ismalha é um espírito muito evoluído. E aí André Luiz cita que ela canta uma música que, aliás, ela canta uma música acompanhada pelo som de uma harpa, e ele fala que a música é como uma música celestial, que ele não consegue descrever a beleza das letras e as belezas do som que era irradiado no cantar dela e pelo dedilhar da harpa. E aí ele faz uma comparação. Ela fala assim: Cecília fala da alma humana, Ismalha fala dos parâmetros celestiais onde os filhos de Deus evoluídos vivem, fazendo essa comparação.
Eu lembrando dessa passagem, que dei uma lida rapidamente hoje, para trazer essa informação, para fazer essa comparação que os espíritos nos fazem em relação à nossa música e à música do mundo espiritual. Para que a gente reflita um pouco na qualidade da música que a gente ouve, baseada nessa informação que ele diz, quando os espíritos, o termo que ele usa, espíritos vulgares, que se interessam pela nossa música, como um alerta muito importante para que a gente escolha muito bem a nossa música, porque isso vai refletir também em nossa companhia espiritual. Porque se começarmos a ouvir músicas que tenham esse chamamento, esses serão as nossas companhias, não é? Então, essa pergunta, a 251, traz para nós um senso de responsabilidade para nós mesmos, diante da nossa vida, para com que, como um estímulo para a gente mudar o nosso hábito musical, para a gente rever qual que é o hábito musical que mais nos interessa, que vai trair as melhores companhias para nós no lado espiritual da vida. Vanerges, ele falou só do hábito musical. Mas se a gente trouxer isso para nossa vida, é assim, aquele xingamento, aquela buzina, aquele pensamento. Então, assim, ó, aquela irritação. A gente já consegue trazer isso de uma forma para o nosso dia a dia, que o quanto é importante a observação dos nossos pensamentos, a condução deles para a forma mais elevada, quando a gente percebe que a gente está irritadiço, que a gente está... para que as nossas companhias sejam as melhores possíveis. Eu acho que isso já tem que começar a vir a consciência nossa. Eu sempre falo bastante no Evangelho, isso é trabalho de formiguinha, é todo dia. É toda hora. Não tem como a gente... Não vai virar uma chavinha e de repente mudar, não. O hábito a gente constrói todo dia. Então é todo dia bons pensamentos. Não é, Bonerges? Você falou uma coisa agora que remeteu ao fim do livro. Eu vou antecipar um pouco isso. Lá no final do livro, quando a gente entra na vida, a gente vai estudar isso com mais profundidade. Mas nos diz Santo Agostinho, e por que isso é interessante para nós? Porque nós adotamos o seguinte hábito, a seguinte cultura. Chega lá no final do ano, a gente sente e fala assim, agora eu vou meditar sobre a minha vida, e ano que vem, a partir de amanhã, sou um outro ser. No outro dia é o mesmo ser. Por quê? Porque nós passamos a vida inteira sem meditar nas nossas situações. E aí, quando chega lá no final do ano, 365 dias depois, a gente vai tentar lembrar o que a gente fez no dia 15 de agosto, às 4 horas da tarde. A gente não vai lembrar, não é? E aí, Santo Agostinho, baseado naquilo que você está falando agora, Carol, aquilo que você falou, Bruna, a Carol não está com a gente hoje. Você não está me ouvindo? Ela está em pensamento. Eu ia falar tá que em pensamento. eu pensei nela também. Então, o que é que acontece? Ele diz assim para a gente, todos os dias antes de você dormir, quando você for fazer a tua oração, olha para o teu dia. Analisa o teu dia. Descobre onde você falhou. Descobre onde você errou. Pede a Deus amparo, orientação e dorme de consciência tranquila, porque se você fizer todo dia isso, todo dia, um dia você vai superar aquela falha. Agora, se você deixar ela para você tratar só lá no final do ano, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Assim, é a questão da música, é a questão do pensamento, é a questão da irritação e outras coisas a mais. Sim, Bonerges. É hábito mesmo, né? Vamos seguir para a leitura da próxima. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos ler duas perguntas juntas novamente, tá? As duas finais de hoje. Então, 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles os conhecem porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, com vós outros, são espíritos. 254.
E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Não podem sentir a fadiga, como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Banerjes. Bom, de novo, né? Para a gente relembrar e não esquecer que tudo isso é relativo e depende exclusivamente do grau de evolução do espírito. Quando nós dizemos que o espírito superior, que ele dirige as nossas vidas, que ele programa a nossa reencarnação e que ele age sobre nós constantemente, todos os dias, nos ajudando, corrigindo a nossa rota, eles não fazem isso só porque está numa cartilha que a nossa vida tinha que ser daquele jeito. Eles fazem isso porque viveram isso, porque sabem as consequências disso, porque sentiram no seu próprio ser todas essas coisas, todas essas necessidades, os nossos sofrimentos físicos, todas as nossas necessidades materiais, tá certo? Todos os nossos amores e todos os nossos desamores, eles viveram isso, passaram por isso, têm essa experiência em si, esse conhecimento que não é latente, é real. Ele já não é mais latente, ele já é real, já viveram. Então, quando nós dizemos que eles sabem, mas não sentem e não experimentam como nós, mas como é que eles sabem e não experimentam? Já experimentaram, já sofreram tudo isso, e agora não necessitam disso tudo, porque já adquiriram conhecimento e vivência suficiente para não passar mais por isso. E agora eles orientam em vez de passarem por isso. Tá certo? E aí, eu mais uma vez tentando trazer na questão prática para nós, no que diz respeito à fadiga e descanso dos espíritos, eu de novo vou me socorrer de André Luiz no seu primeiro livro, o livro Nosso Lar. Após André Luiz ter sido socorrido no umbral e ter levado para a colônia, não é cidade, é chamado de colônia, Nosso Lar, ele passa por um período de tratamento, um período de recuperação, depois ele sai do hospital, vai morar na casa de uma família que ele fez amizade, e aí ele viveu por um tempo, até que um dia ele, como tinha sido médico, como homem, ele desejava praticar medicina no mundo espiritual, mas só que ele não conhecia da medicina espiritual. E por sugestões dos espíritos superiores, ele foi parar num ambiente de atendimento, de socorro, chamado de câmaras de retificação, câmaras retificadoras. É um lugar no nosso lar onde recebe os espíritos que desencarnam. Eles passam por esse ambiente para um primeiro atendimento. Bom, e aí ele estava em observação, porque ele não conhecia nada. E de repente acontece uma situação em que ele resolve ajudar, e ele trabalha por muito tempo. Trabalha, ajudando, e em um dado momento ele é concitado a ir descansar. Descansar. E a gente fica pensando, poxa, mas foi descansar? Pois é.
Depois, uma conversa que ele tem com um espírito que era uma das responsáveis por essas câmeras de retificação, ela explica assim para ele, era um espírito com característica feminina, e ela fala assim para ele, o nome dela era Narcisa. Narcisa diz assim para ele, ó, todos esses filhos de Deus que moram em nosso lar, todos, sem exceção, depois do trabalho, devem descansar. É uma determinação. Só tem um espírito em nosso lar que não descansa nunca. É o governador da cidade. Que conclusão que a gente tira de que o espírito superior, como governador de nosso lar, não necessita de descanso, mas que os outros espíritos que ainda estão ainda com uma certa característica, como pelo espírito relativamente denso, mesmo com atividades nobres, precisam depois de um certo tempo de descanso para refazer as forças do corpo espiritual, do perispírito. Porque apesar deles não estarem lidando com a nossa matéria, também é matéria. É uma matéria não desça como a nossa, quintessenciada como a nossa, aliás, para nós quintessenciada, mas ela não é mais quintessenciada, não é? Então, é nesse sentido que a gente, quando fala que os espíritos superiores sentem menos, é que a gente percebe isso. Os espíritos que não são tão evoluídos possuem algumas necessidades ainda parecidas com a dos homens, mas à medida que eles vão evoluindo, vão desenvolvendo, essas necessidades diminuem e chega ao ponto de serem como o governador de Nessular e não precisar descansar nunca. Bruna? E é isso. Acho que o que tínhamos para hoje. O assunto não se esgotou, o assunto da vida espírita. O tema, né, as percepções, a gente está encerrando hoje, as sensações, tá? Lemos a maioria das perguntas. Semana que vem a gente entra dentro do tema a escolha das provas. Então vamos falar, né, dessa escolha, que é o próximo tema. Tá? E eu queria desde já agradecer meu amigo Boanerges, agradecer a você que está nos assistindo, como a gente sempre fala, né? Muito importante que vocês todos estão aí do outro lado e fazem esse programa acontecer. E agradecer mais uma vez a União Espírita de Piracicaba, que nos proporciona esse espaço, né, de estudo, de debate, de crescimento. Então, com os meus agradecimentos, já passo a palavra para você, Boanerges. E você, Bruna? Então, mais uma vez, como toda semana, a gente após o nosso estudo, e esse é um hábito espírita que mesmo no estudo a gente ora para ter inspiração, para ter mais entendimento, para desprender o nosso ser das questões materiais e poder expandir o nosso pensamento e nossos sentimentos de tal forma que a gente possa realmente perceber a essência dessas coisas todas e o quanto elas são importantes para a nossa vida, o quanto nós podemos ser capazes de trazê-las para o nosso íntimo, para a nossa essência e fazer um esforço de transformação daquilo que nós somos hoje, reescrevendo a nossa vida com uma nova página, que é a página de nosso dormir de hoje e do restante da nossa vida sejam diferentes. Que sejamos capazes, ó Pai e Senhor da vida de todo o universo, de diante de todas essas informações que Tu nos permite ter, que Tu nos oferece condições suficientes para de alguma forma, mesmo que minimamente compreendê-las, e assim ser capaz de inserir em nós mesmos, transformando nossas vidas, transformando nossa forma de viver, nossos hábitos e costumes,
nossos pensamentos, nossos sentimentos, Pai. E assim, sermos dignos e merecedor dessa oportunidade que Tu nos ofereceste de estar de novo na carne, para aprender, para sanar nossas dívidas contigo, com as Tuas leis, para nos livrarmos dos sentimentos que construímos lá atrás, negativos, de pessimismo, de revolta, de orgulho, de egoísmo. E assim, Senhor, diante de todas essas coisas que Tu colocas diante de nós te agradecemos de todo o nosso coração por esta oportunidade sem igual que Tu nos concedes, de poder estar diante de tanto conhecimento, de tanta informação. E assim, a gente dizer, estamos agora realmente caminhando em Tua direção, com o Teu amparo, com a orientação e a proteção de Jesus e de seus prepostos, para que estejamos assim, uma caminhada firme, sólida e concreta em Tua direção. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, nossos amigos que nos protegem, que nos orientam, que nos guiam por mais este dia de estudo, de alegria, de paz. Que o Teu amor, Senhor, e a Tua paz envolva os nossos corações e de todos os Teus filhos no planeta Terra, que vivem momentos tão difíceis e tão conturbados. Clareie a mente de nossos governantes, de nossos políticos, para que assim a vida na Terra torne-se mais agradável, mais suave, para assim a gente continuar a nossa jornada. Obrigado, Senhor, mas que antes de tudo seja feita a Tua vontade e não a nossa. Que assim seja. Que assim seja. Até o próximo estudo. Até o próximo estudo. Semana que vem.